E o ministro Edson Fachin foi eleito como novo presidente para o mandato de 2025 a 2027, tendo o Alexandre de Moraes como vice. A escolha segue a rotatividade por antiguidade, substituindo o ministro Luiz Roberto Barroso. Fachin também vai assumir o comando do Conselho Nacional de Justiça. Edson Fachin foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, tomou posse em junho de 2015. Tem 67 anos e agora, então, vai assumir a partir de setembro, Piotr, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido, na verdade, uma votação simbólica, né? Porque por antiguidade, sim, então ele assume e o ministro Alexandre de Moraes fica, então, como vice-presidente a partir de setembro. Como é que a gente pode esperar essa troca aí de comando, Piotr, a partir do mês que vem? Bom, primeiramente, vice no Supremo não quer dizer muita coisa. O Fachin era o vice do Barroso e, enfim, ficou ali fazendo o trabalho dele como ministro, porque é o Barroso quem tomou todas as decisões. A questão é, o vice hoje do Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo exatamente grande importância, é um sujeito sancionado por uma lei chamada Magnitsky, que o coloca do lado da escolha mundial. Bom, esse é um ponto. Sobre o ministro Fachin, ele tem algumas posições, mas eu vou só elencar uma delas que talvez seja um ponto positivo para o Supremo, muito melhor do que esse evento com influenciadores de qualquer coisa, menos de Constituição. Ele acha que qualquer possibilidade de regulamentação das redes sociais tem que ser feita fora do Supremo, tem que estar no Congresso Nacional, o que concordamos completamente. Qualquer mudança de legislação, quem faz é quem legisla, é o Legislativo, é o Congresso Nacional. Se ele der exatamente este olhar para uma questão que, sim, hoje é uma das mais latentes dentro do Supremo, o Supremo se tornou um ativista de leis que podem regulamentar a vida do brasileiro, não somente nas redes sociais, mas de qualquer coisa, isso seria bem-vindo. A questão é saber como é que vai ser essa administração. Se a gente lembrar da Carmen Lúcia no TSE, como foi, por exemplo, as últimas eleições municipais em que ela presidiu o TSE e comparar com o que foi o Alexandre, completamente ativista, em que pese o fato da Carmen Lúcia ser censura até segunda-feira, foi muito mais calmo, né? Foram mais calmas essas eleições do que foi, por exemplo, a gestão do Alexandre de Moraes. Imagina-se até pelo perfil mais reservado dele que ele também faça uma gestão dessa. Esse é um olhar, é uma previsão baseada no que você tem de informações até agora. Mas o Supremo está no pior momento da história dele. E a questão é como é que ele vai retroceder, porque o Supremo precisa dar uns passos atrás. Porque todos os inquéritos, e claro, o Fachin sabe, eu me lembro que eu entrevistei o ministro Fachin em 2015, um pouco antes, inclusive, a Dilma foi empichada em 2016. Não, foi em 2016, ele foi escolhido para fazer uma releitura não, disciplinar a lei do impeachment, porque tinha sobrado algumas dúvidas em relação ao do Collor, não adiantou nada, ele fez um trabalho deixando muito claro, reafirmando coisas que tinham sido feitas com o Collor, veio lá o Lewandowski e o Renan Calheiros e fatiaram o impeachment da Dilma. Veja só que não adiantou nada. Tomara seja o Fachin técnico que eu conheci lá, e este que recentemente também votou contra o Supremo, a maioria do Supremo, dizendo, olha, não dá, isso aqui não faz sentido. Mas o Supremo hoje tem problemas muito sérios. Eu não sei se um presidente só consegue dar conta disso tudo. Silvio, o Fachin tem um perfil mais reservado, a gente pouco tem ouvido a voz dele aí nos últimos tempos, mas vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal e vale lembrar que naquela reunião convocada pelo presidente Lula e o ministro Luiz Roberto Barroso, em solidariedade ao ministro Moraes, há um bastidor aí que o ministro Luiz Edson Fachin foi meio que a contragosto ali participar daquela reunião. A gente aguarda então como é que vai ser a presidência do Fachin à frente do Supremo. O ministro Fachin tem duas manchas na trajetória dele no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ele é o ministro do CEP, o CEP errado, que deu um nó no processo que envolvia, na ação penal que envolvia o presidente Lula, e por conta disso, esse foi o gatilho, por conta disso, hoje Lula da Silva está na presidência da República. E, ademais, ele sepultou a Lava Jato.
Claro, Dias Toffoli é o responsável pelas canetadas recentes, Ricardo Lewandowski também, mas é a partir do Fachin que as coisas começam a desmoronar em relação à Lava Jato. E o segundo ponto é a DPF 635, a DPF das favelas, como eles tratam, que durante a pandemia impediu o trabalho da polícia nos morros do Rio de Janeiro. A polícia não podia passar com helicópteros, né, sobrevoar os morros com helicópteros, e também não podia subir, o caveirão não podia subir sem aviso prévio, ou seja, dá um telefonema para o traficante, avisa que amanhã de manhã o caveirão vai subir, o traficante sai de lá. Então, ele é responsável por essas duas manchas. Foi dele, caneta dele. Mas, concordo com o Piotr, tem um perfil muito mais discreto, ele não é adepto a festas, ele não canta, ele não dança, ele não quer ir para as redes sociais para dizer qual é o livro que ele recomendaria, a música do Chico Buarque, ele não vai pegar o avião da FAB para ir para casamentos, para ir para festas no interior do país, tampouco é autoritário como o ministro Alexandre de Moraes, não tem esse perfil de déspota, não é também tão falante como o Gilmar Mendes, não, ele é um sujeito reservado. Então, é sim uma boa comparação a da Carmen Lúcia à frente do TSE. Eu imagino que teremos um período muito mais calmo em relação ao noticiário, as manchetes sobre o STF. Claro, evidentemente, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes são incontroláveis, mas eu imagino que em relação ao STF como instituição, vai acontecer uma preservação da imagem do STF.